Oi, galerinha! Dando continuidade ao nosso estudo das reações químicas, hoje nós vamos falar sobre as leis ponderais. Galera, as leis ponderais são leis que chamam de leis ponderais ou lei das reações, e elas tratam as massas e as proporções entre as substâncias em uma reação química, tá? É o início lá do estudo da estequiometria, que é que nessas leis nós conseguimos observar as quantidades, né, de uma substância em relação à outra. São três leis principais: lei de Lavoisier, ou lei de conservação das massas; lei de Proust, ou lei das proporções constantes; e lei de Dalton, ou lei das proporções múltiplas. Nessa aula de hoje nós vamos abordar as três leis e vamos falar um pouquinho sobre elas e dar alguns exemplos de aplicação. Começando pela lei de conservação das massas, que é a lei de Lavoisier, conhecido como o pai da química, que estabeleceu que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, diante disso, nós sabemos que toda reação química ocorre um rearranjo entre os átomos, né? As substâncias no estado inicial são diferentes do estado final. E a massa se conserva, porque não tem alteração ali de elementos químicos, né? O elemento químico que aparece nos reagentes, ele vai aparecer lá nos produtos, por isso a massa tem que ser conservada. Então, numa reação química, ele estabeleceu, né, que numa reação química que ocorre em um sistema fechado, a massa total antes da reação é igual à massa total após a reação. Então, antes das reações são os reagentes e após a reação são os produtos. Outro postulado dele, que numa reação química a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Então, lei da conservação das massas, aqui nós temos os reagentes hipotéticos, que é o A, B, e os produtos C e D. Então, a massa de A, massa de B, massa de C e massa de D, tá bom? Então, aqui, reagentes, depois da seta, produtos. Então, a lei da conservação das massas estabelece que a soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma das massas dos produtos. Que só uma aplicação, né? H2, gás H2 mais gás oxigênio forma água. Então, inicialmente nós temos 4 átomos de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio. No final lá, temos 4 átomos de oxigênio e 2 átomos de oxigênio. Ou seja, mesma quantidade de átomos de um lado apareceu do outro. Então, para a gente simplificar aqui a lei da conservação das massas, se eu tenho 4 gramas de A e 32 gramas de O, se a gente somar aqui, 32 mais 4 vai dar 36. Como só tem um produto, então 4 mais 2 é igual a 36. Então, isso daqui, obedecendo a lei da conservação das massas. Soma dos reagentes igual ao produto. Uma outra aplicação aqui, tem o carbono grafite reagindo com o oxigênio, gás O2, formando gás carbônico. Hipoteticamente, seríamos 12 gramas de C reagindo com X gramas de O2, produzindo 44 gramas. Pessoal, a dica que eu dou é transformar isso daqui numa equação matemática, equação de primeiro grau, onde é incógnita que a gente consegue descobrir. Basta a gente montar. Como que a gente monta? Soma aqui a massa dos nossos reagentes e iguala a massa dos produtos. Então, toda vez que aparecer uma seta de reação, coloquem um igual embaixo dela e façam a soma das massas. Então, aqui virou uma equação de primeiro grau. Se a gente passa o 12 para o outro lado, fica x igual a 44 menos 12, que dá 32. Então, na verdade, a nossa reação química, 12 gramas de carbono reage com 32 gramas de O2 e produz 44 gramas de CO2. Se a gente somar aqui, 12 mais 32 vai dar 44. O exercício de aprendizagem 7 pediu para explicar a frase: da natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Pode ser associada à lei da conservação das massas. Por quê? Então, a lei diz que em todo sistema fechado, nunca se cria nem se elimina a matéria, não elimina átomo. Apenas é possível a transformação. A gente transforma uma substância em outra.
Portanto, não se pode criar nada, né? Não se pode criar algo do nada, nem transformar algo do nada. A gente tem que partir de alguma coisa, beleza? Gente, sistema aberto também acontece conservação das massas, tá? Só que a gente não está inventando nem destruindo nada. Só está transformando. Só que como é um sistema aberto, por exemplo, se tiver uma liberação de gás, ele vai ser perdido para o ambiente. Então, nós não conseguimos medir a quantidade lá dos nossos produtos, mas a conservação acontece, tá? Mesmo em sistema aberto. Essa aqui é uma outra atividade, aprendizagem 8. Essa equação química aqui, que é a formação de amônia, que é o gás NH3, ela parte de 3H2 com 1N2, formando 2NH3. Então, aqui pediu para a gente calcular a massa de amônia produzida a partir de 6 gramas de hidrogênio e 28 gramas de nitrogênio. Como é que a gente justifica isso? Notando a equação, né? 6 gramas de hidrogênio está aqui, 28 gramas de N2 vai formar X gramas de NH3. De novo, moçada, montem uma equação química, né? Embaixo da setinha a gente sempre coloca o igual. Se a gente somar aqui, 6 mais 28 vai dar 34. Então, 6 gramas para cada 6 gramas de H2 reagindo com 28 gramas de N2, nós temos 32 gramas de amônia. Toda soma, pessoal, então toda soma dos reagentes tem que dar igual ao valor da massa do produto ou dos produtos. A nossa atividade 9, que se vocês observarem no canto, nós temos um desenho, né, de um comprimido efervescente em água. Então, se medirmos a massa de um comprimido efervescente e também a massa de água do copo, e compararmos com a massa do conjunto ao final dessa dissolução do comprimido, notaremos que as massas são diferentes. Explique por que a dissolução do comprimido nessa situação não obedeceu à lei da conservação das massas. Gente, obedece sim, acabei de falar com vocês. Mesmo sistema aberto, tá? A gente não consegue inventar átomo aqui, não. A única coisa que não dá para fazer é medir essa massa porque ela foi perdida porque o sistema estava aberto. Como liberou um gás, ele vai sair para o ambiente, tá? Não obedeceu no sentido de a gente conseguir calcular, beleza? Então, não obedeceu o sistema, a lei da conservação das massas por ser um sistema aberto. E quando ele entra em contato com a água e ele libera o gás, esse gás é liberado para o ambiente. Por isso que a massa pesada é diferente, tá bom? Pessoal, a segunda, que é a lei das proporções definidas, é chamada também de lei de Prost, estabelece que uma substância quimicamente pura, os elementos químicos estão sempre presentes em proporções fixas de massa. Tá? Então, numa mesma reação química, há uma relação constante entre as massas das substâncias participantes. Como é que funciona isso? Gente, CO2, se a gente for conseguir que a massa total dele é 44 gramas, de onde que a gente tirou essa massa aqui? É lá da tabela periódica. A massa de um átomo de carbono tem 12 gramas. Cada átomo de oxigênio pesa 16. Então, como nós temos 2 átomos aqui na fórmula, a massa total é 32. Então, se nós somarmos 12 mais 32, vai dar 44, tá bom? Então, essa proporção é de 12 do carbono para 32 do oxigênio, tá bom? Como é que a gente pode fazer essa proporção também em porcentagens? Se a gente fala que a massa, né, do átomo de carbono tem 12 gramas e 44 é o total da minha substância, da minha molécula, então 44 gramas é 100%, 12 gramas X. Então, aí ó, temos 27,3%. 2 átomos de O tem massa de 32 gramas, então 44 gramas, 100%, 32 gramas X, 72,7%. Então, dessa massa total aqui do CO2, 27,3% é de carbono e 72,7% é de oxigênio, beleza? Então, a proporção aqui é de 27 para 72,7. A gente pode arredondar, 27 para 73. E a proporção em massa é de 12 gramas para 32 gramas.
Aqui um outro exemplo é a água. A massa total da água é 18 gramas, porque cada átomo de hidrogênio tem 1 grama, como são 2 átomos, então a massa total, 2. E um átomo de oxigênio, 16 gramas, então a proporção é de 2 para 16. Gente, isso indica que se você aumentando a massa aí, você sempre vai ter essa mesma proporção, tá legal? Se aumentar a massa de um, vai aumentar outro proporcionalmente. Aqui é o mesmo esquema, né? A massa de átomo de oxigênio são 2 gramas, então 18 gramas sendo 100%, 2 gramas X, temos a proporção de 11% de H. Um átomo de oxigênio, a massa dele tem 16 gramas, então 18 gramas 100%, 16 gramas X, 89. Então a porcentagem aqui é de 11% para 89% de O. Essa daqui é uma lei mais geral, tá? Uma forma mais geral de apresentar. Aqui nós temos, então, nossos reagentes, que é o A e C, e os nossos produtos, que é o C e D. Então, a massa de A mais massa de D produz a massa de C e a massa de D. Isso aqui, pessoal, para um experimento. E esse segundo experimento, que a gente chama de M''A e M''B, são as massas desse segundo experimento, tá bom? Então, mesmo esquema. Soma das massas dos reagentes igual a soma das massas dos produtos. Só que é a lei das proporções definidas. Então, pessoal, essas proporções entre as massas, elas sempre vão ter o mesmo valor, tá bom? Elas sempre vão ser constantes. Se você dividir massa de A pela massa de A', você tem um valor igual à massa de B dividido pela massa de B'. Beleza? Então, essa aqui, ó, gravem a fórmula geral. Vamos aplicar aqui. Que nós temos HCl mais NaOH, que são os nossos reagentes. E nós temos NaCl, que são os nossos produtos. Ácido clorídrico, hidróxido de sódio, NaCl, que é o cloreto de sódio, e água. Na primeira experiência, nós temos aqui 2,92 gramas de HCl reagindo com 3,20 gramas de hidróxido de sódio, produzindo 4,68 gramas de NaCl mais 1,44 gramas de água. Pessoal, vamos conferir aqui também a lei de Lavoisier, né? 2,92 aqui mais 3,20 dá um total de 6,12. Então, esse somatório aqui também tem que dar 6,12. Vamos conferir. 4,68 mais 1,44 dá 6,12. Então, obedeceu aqui a lei da conservação das massas. Vocês viram que uma pode depender da outra, a gente consegue calcular tudo. Tá legal? Então, vamos testar aqui de baixo também, para ver se está obedecendo. 438 gramas, né, do HCl mais 0,480 gramas do NaOH dá 0,918. Então, esse somatório aqui também tem que dar 918. 0,702 mais 0,216 dá 0,918. Então, também obedeceu aqui a lei da conservação das massas. Então, olha só, para a gente ver lei das proporções definidas, então nós temos que dividir um pelo outro. E a razão, ela sempre tem que ser constante. Então, se vocês observarem aqui, ó, quando a gente divide 2,92 por 0,438, nós temos um valor de 6,66. Vocês estão observando que o valor sempre, essas proporções é o mesmo? Porque pela lei das proporções definidas, tem que ser, tá? Então, as proporções entre as massas de um mesmo reagente tem que ser constante. Eu não posso pegar a massa do ácido clorídrico aqui, pessoal, e dividir pela massa do hidróxido de sódio, tá bom? Não vai aparecer um valor constante. Tem que ser a massa de uma substância pela massa da outra, da mesma, tá bom? Não pode ser de outra, não. Um outro exemplo aqui, galera. Gás hidrogênio reagindo com gás oxigênio forma água. Se eu tenho 2 gramas de hidrogênio reagindo com 16 gramas de oxigênio, se a gente somar, vai dar 18. Então, aqui, ó, obedeceu a lei da conservação. 4 gramas mais 32 gramas são 36 gramas. Então, também obedeceu nos dois experimentos a lei da conservação das massas. E, se a gente fizer a divisão entre eles,
sempre vai ser o mesmo valor. Olha só, 2 dividido por 4 dá 0,5. 16 dividido por 32 dá 0,5. 18 dividido por 36 dá 0,5. Então, a razão é sempre constante. Lembrando que tem que ser a massa da mesma substância, tá? Galera, a última lei, a lei das proporções múltiplas, também conhecida como lei de Dalton, né, dentro das leis das reações, ele dizia que se uma massa fixa de um elemento químico se combina com massas diferentes de um segundo elemento para formar compostos diferentes. Então, essas massas diferentes estão entre si numa relação, numa proporção de números inteiros e pequenos, tá? Então, se um elemento ficar com a massa fixa em 2 experimentos, galera, o outro elemento ele vai variar. E sempre vai ser numa proporção simples de números inteiros e pequenos, ok? Dalton, gente, foi super útil, né, nessa estudo da química, nessa evolução da química, pela sua lei também da teoria atômica. Então, além da lei das proporções múltiplas, ele também apresentou o modelo atômico de esfera, o modelo atômico de Dalton. Ele recebeu até uma homenagem àquela doença lá, daltonismo. Ela foi nomeada por causa do Dalton, exatamente para homenageá-lo. Beleza? Então, pessoal, para não ficar tão louco, vamos exemplificar isso. Então, para simplificar, então, uma formação, né, de compostos diferentes, o mesmo elemento tem que ser mantido constante para o outro variar, tá bom? Então, vocês observarem aqui, o N, ele mantém uma massa fixa de 28 gramas, enquanto o oxigênio apresenta uma massa variando. E essa variação da massa, ela sempre é uma proporção de números inteiros, viu, galera? Não pode aparecer aqui número decimal, não. Tem que ser sempre número inteiro. Se vocês observarem, vão formar compostos completamente diferentes. Beleza? Como é que a gente faz essa comparação aqui? Se a gente pegar o número 32 e dividir por 16, vai aparecer o número 2. Por isso que a forma desse segundo óxido é N2O2, tá? Então, essa variação aqui da massa do oxigênio, ela sempre tem uma proporção. 16 para 32 é o dobro. 16 para 48 é o triplo. 16 para 64 é o quádruplo. E 16 para 80 é o quíntuplo. Isso, pessoal, reflete nesse número da quantidade de oxigênio aqui, ó. Tá bom? Eles são compostos diferentes, mas essa proporção sempre dá aqui entre números inteiros. E não pode ser tão grande, não. Vocês observarem aqui, está variando até 5. Se fizesse uma variação aqui de 20 vezes mais de oxigênio, já deixaria de obedecer essa lei das proporções múltiplas. Tá bom? Então, vocês têm que lembrar que essa proporção aqui, entre esses elementos que estão variando, tem que ser inteiro e pequeno. Pessoal, para continuarmos, essa lei de Dalton, ela também explica como que é possível, né, um elemento só, no caso o carbono, sendo mantido fixo, como que ele consegue ter mais de uma substância, né? Então, se vocês observarem entre o CO, que é o monóxido de carbono, e o CO2, que é o dióxido de carbono, a massa do carbono, ela é fixa, tá? E a massa e o carbono, fixo, C e C, um só, e o oxigênio é o que é na proporção, é a proporção de 1 para 2. Então, é uma proporção de número inteiro e pequeno. O CO2 também é uma molécula importante por causa da sua chuva ácida, né? Mesmo esquema, esse está sendo fixo, mantido fixo, e o que está variando é o oxigênio, de 2 para 3. Então, vocês observarem também é uma variação de um número inteiro e pequeno, tá? O caso também da água oxigenada com a água, o hidrogênio sendo mantido constante e o oxigênio variando, beleza? Então, a lei das proporções múltiplas, ela explica como que é possível, né, várias substâncias diferentes sendo formadas a partir de uma massa fixa de um deles. Para a gente aplicar, vamos lá, reagir ferro com bromo, obviamente vai formar um brometo de ferro. Se vocês observarem, o ferro
ele está sendo mantido constante, enquanto o bromo está variando. Tá? Então, aqui vão aparecer X e Y, que são os compostos diferentes. Então, massa fixa para o ferro e massa variando para o bromo. E eles vão formar compostos diferentes. Se a gente fizer a proporção aqui, dividir 240 por 160, nós vamos encontrar 3 sobre 2. Então, na verdade, aqui, o bromo, quando ele tem 160 gramas, ele tem a proporção de 2. E o bromo, quando ele tem a proporção de 240, ele tem a proporção de 3. Então, o primeiro composto, ele é o FeBr2. E o segundo composto é o FeBr3. Galera, essa lei de Dalton ela é a menos vista entre as questões de vestibulares, Enem e tudo mais. Mas é bom a gente falar um pouquinho sobre elas, né? Por isso que eu trouxe essa videoaula para vocês. As mais comuns de cair é a lei da conservação das massas, que é a lei de Lavoisier, e depois a lei de Prost das proporções definidas, ok? Essa última lei das proporções múltiplas de Dalton ela cai pouco. Mas vocês estão vendo aqui que não é um bicho de 7 cabeças. Sempre um composto vai ser fixo e o outro vai variar em proporções pequenas, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Muito obrigada.